Muito bem. Vamos abrir a nossa Bíblia para o livro de Colossenses, capítulo 2. O texto é versículo 12 até o versículo 17. Colossenses, capítulo 3, desculpa. Capítulo 3, versículo 12 a 17. Diz assim a palavra de Deus: Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de ternos afetos de misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão, de longanimidade, suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outrem. Assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai-vos. Acima de tudo isso, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. Seja a paz de Cristo o árbitro em vosso coração, a qual também foste chamados em um só corpo, e sede agradecidos. Habite ricamente em vós a palavra de Cristo, instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda a sabedoria, louvando a Deus com salmos e hinos e cânticos espirituais, com gratidão em vosso coração. E tudo o que fizerdes, seja em palavra, seja em ação, fazei-o em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus e Pai. Semana passada, nós tivemos aqui o pastor Eliezer, falou sobre projeto missionário e nos desafiou a investir em missões. E na semana anterior, o pastor Weber pregou nos versículos anteriores. E você percebe que a primeira palavra, na verdade, que aparece aqui no versículo 12, seria a palavra pois. E isso porque Paulo está ligando ao que foi dito anteriormente, especialmente no versículo 8. Ele diz: agora, nesse exato momento, porém, despojai-vos igualmente de tudo isso. E ele apresenta uma lista. E aí no versículo 12, ele diz, olha, depois de ele ter dito o que você deve tirar, ele vai apresentar agora o que você deve revestir. E a ilustração é simples. É a ideia de você se despir de uma roupa suja e revestir de uma roupa nova. Ao fazer isso, Paulo está mostrando a dinâmica da transformação na vida cristã. Você não experimenta o poder transformador de Deus sem que você aprenda a despojar e revestir. E você pode perceber várias vezes essa dinâmica sendo repetida nas Escrituras. Então, esse processo de transformação passa necessariamente por esse cuidado. Coisas que você precisa tirar e coisas que você precisa revestir. Algumas observações iniciais. Primeiro, você não pode simplesmente se despojar de uma coisa. Não vai funcionar. As Escrituras sempre e quase sempre, o que ela pede para você tirar da sua vida, no mesmo texto ou no mesmo contexto, ela vai colocar o que você deve vestir ou revestir. Se você tem um problema numa determinada área, por exemplo, a primeira que Paulo menciona aqui no versículo 8, ira. Você não vai vencer a ira simplesmente não irando mais. Não basta você tirar a roupa suja. Você precisa revestir da roupa limpa. Então, quando existe um despojar, precisa de um revestir.
E essa lista que Paulo faz aqui, ela contrapõe aquilo que foi dito anteriormente. Coisas que você precisa tirar e coisas que você precisa revestir. Não adianta simplesmente tirar. Você precisa colocar o substituto. E quando você está fazendo esse processo, você foca no revestir. Às vezes, a pessoa tem um problema que ela está lutando para vencer, e às vezes aquilo se tornou até um vício na vida dela, e ela quer mudar. Mas ela fica tão focada naquilo que ela quer tirar, que ela se perde. Foca naquilo que você está se revestindo. Foca no revestir. Uma terceira coisa, não adianta você buscar se revestir sem despojar. Fazer isso é mais ou menos assim: você teve um dia muito atarefado, um dia muito quente, você trabalhou muito, você transpirou muito e você está doido para chegar em casa para tomar um banho e trocar de roupa. Mas você lembra que tem outro compromisso. Aí você simplesmente quer botar a roupa em cima e ir para o seu compromisso. Não. Isso não funciona. Você tem que despojar. Você não vai conseguir ter vitória sobre aquilo que está te aprisionando sem que você siga a instrução: despojar e revestir. E essa dinâmica, ela é permanente. E isso muitas vezes explica porque a gente não muda muitas coisas na vida da gente. Às vezes a gente até entende que precisa ser mudado, mas a gente não coloca aquilo de lado e foca naquilo que Deus quer que a gente acrescenta ou desenvolva na vida da gente. Então esse processo de despojar e revestir depende de você estar atento. Não adianta só despojar, não adianta revestir sem despojar, e ao despojar você foca naquilo que você precisa revestir. E essa é a dinâmica da transformação. Fazendo assim, no entendimento de Paulo, nós estaremos vivendo o projeto de Deus para as nossas vidas. E isso também basta dizer que é a dinâmica da santificação. A vida toda, isso não é coisa só circunstancial. A vida toda você vai se debater com coisas que você precisa despojar e coisas que você precisa revestir. Há momentos em que a gente não tem consciência de certas coisas, mas à medida que o Espírito mostra claramente, e geralmente isso acontece mediante as Escrituras, Deus quer que você faça exatamente isso: despojar e revestir. Você precisa tirar aquela roupa suja e colocar a roupa limpa. E você precisa fazer isso ao mesmo tempo. Não dá só para tirar a roupa suja. Você precisa da roupa limpa. E ao fazer isso, foca na roupa limpa, naquilo que o Senhor quer que você faça. E aqui o apóstolo Paulo, ao falar sobre isso, ele nos lembra da nossa posição em Cristo. Ele dá a ordem: olha, vocês devem se revestir. Mas como é que deve ser esse revestimento, Paulo? Como eleitos de Deus. Como escolhidos de Deus que vocês são. Como santos que vocês são. Como amados que vocês são. A eleição, como nós já sabemos pela Escritura, ela é divina, antes da fundação do mundo, baseada na soberania de Deus e não em mérito humano. É algo que Deus, na sua soberania, antes da fundação do mundo, antes que você e eu viéssemos a existir, Deus nos escolheu. Não foi por mérito, até porque as obras humanas, conforme o profeta Isaías, são trapos e imundícia. Não tem valor algum para a salvação. Mas Paulo está dizendo que Ele nos escolheu.
não depende de que nós somos e nem do que nós temos feito, mas sim segundo o propósito soberano e eterno de Deus. Unicamente. Ah, mas você diz, e não precisa ter fé? E não precisa ter obras? Fé e obras, conforme Efésios capítulo 2, 8, 9 e 10, elas são consequência da escolha de Deus. Deus nos regenerou e nos deu fé para a salvação. Porque, conforme Efésios 2:1, nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados. Lembra disso? Pode um morto ter fé? Como tem um canto que a gente canta aqui. Pode o morto se levantar? Pode o morto ter fé? Não. Mas Paulo diz que pela fé vocês são salvos. Isso não vem de vocês, é dom de Deus, é presente de Deus. E uma vez que isso se torna realidade, nós somos preparados para as boas obras no Senhor. Então, as obras, e a fé, elas são consequências da nossa escolha e não a causa da escolha. Até porque nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados e o Senhor nos salvou. Agora, qual o propósito dessa eleição? Deus nos escolheu não foi apenas para nos conceder uma salvação em Cristo em que nós nos livramos do inferno, mas para a glória de Deus. Deus fez isso para louvor da sua glória. Deus fez isso para Ele mesmo, por causa dEle mesmo. Então tudo se resume na pessoa do Senhor. Tudo gira em torno do Deus soberano revelado nas Escrituras. E Paulo diz, olha, vocês são eleitos, mas vocês também são santos. Isso quer dizer que quando Deus nos escolheu, antes da fundação do mundo, Ele nos colocou à parte do mundo. Ele nos separou, tornando-nos propriedade exclusiva do Senhor. Santos tem a ver com separar-se. Nós fomos separados, nós fomos tirados do mundo para nos tornar propriedade exclusiva de Deus. E como propriedade exclusiva de Deus, servi-lo, porque nós somos instrumentos do Senhor. Por isso, o Novo Testamento várias vezes diz, fostes comprados por bom preço. Você não pertence a si mesmo. Deus é o seu dono. Eu não sei para você, mas essa verdade me dá muito ânimo. Eu não sou mais meu. Cristo me comprou. Às vezes eu não estou sabendo pensar muito na vida, nem planejar muito a vida. Mas deixa o dono fazer isso. Ele faz melhor do que eu. Deixa o proprietário fazer. Às vezes acontece uma circunstância na minha vida que pode me deixar um pouco desalinhado ou desorientado. Diz, ei, peraí. Por que você está querendo tomar o controle? Você tem um dono. Você não precisa ficar tentando controlar as coisas que pertencem aos outros. Passamos a ser propriedades de Deus. E aí Paulo diz, olha, amados, somos amados por Deus. Seu amor se revela na criação, na providência e, sobretudo, na redenção, quando o Senhor nos transporta das trevas, da escravidão, da morte e do pecado e nos traz para o reino do seu Filho. Então, quanto mais nós nos aprofundamos nessa verdade de que Deus nos ama, mais queremos, mais desejaremos obedecê-lo. Por isso que João 14:21 diz, quem guarda os meus mandamentos, esse é o que me ama. Aquele que ama o Senhor é aquele que guarda os seus mandamentos. O amor antecede a obediência. A obediência como resultado do amor.
Por isso que em Cristo você não vai obedecer a Deus porque você está planejando ganhar alguma coisa, obter algum lucro, alguma vantagem, mas porque Deus te ama de uma forma tão imensa, tão grande, que você não tem outra alternativa do que, querendo agradá-lo, buscar obedecê-lo. Não é para fazer barganha. Ninguém é salvo porque obedece. Agora, é verdade que o salvo obedece, mas é por causa da consciência desse amor. E esse amor é tão eficaz que Paulo diz, olha, ninguém pode nos separar do amor de Cristo. Já pensou? E toda vez que eu penso nisso, me vem à mente alguns sentimentos que alguns crentes têm, de não se sentirem amados. Mas como? Você quer maior prova de amor do que essa? De Deus, o Filho, ter se tornado humano e morrido na cruz do Calvário por você? Quantas pessoas você conhece que faz isso por você? Quantas você pode enumerar? Talvez a mãe da gente. Porque mãe é um ser assim não tão fácil de decifrar, né? Uma mãe pode até fazer isso, mas quem mais? A sogra? Não tem. E aí a pessoa ainda não se sente amada. Mas como? Olha, escolhido, eleito, santo, separado, agora você é meu e amado. Aí Paulo diz, já que vocês têm essa posição em Cristo, deixa eu dizer para vocês o que vocês precisam se revestir. Quais são as virtudes que vocês precisam se manifestar? E a gente poderia até dividir essas categorias, mas não sei se ajudaria muito. Mas Paulo começa dizendo, olha, ternos afetos de misericórdia. Um pentecostal usou esse versículo para dizer que os crentes deveriam usar terno. Mas a leitura estava errada. E a interpretação muito mais, né? Ternos afetos de misericórdia. Não tinha nada a ver para provar isso. Quer dizer, entranhas compassivas. A ideia de ter um sentimento profundo que vem de dentro de compaixão. Significa envolver-se emocionalmente com os outros. Assim como Jesus teve compaixão. Olhando para Israel, Mateus capítulo 9, Jesus diz que ele teve compaixão daquela multidão que caminhava como ovelha sem pastor. Jesus ficou profundamente cheio de compaixão. Paixão pelo próximo, paixão pelos outros. Quem está em Cristo é nova criatura. E viver o projeto de Deus envolve ter compaixão dos outros. Envolve ter esse sentimento de misericórdia pelos outros. Temos sido tão individualistas, a vida humana está programada para a gente correr tanto atrás do pão de cada dia e de algumas coisas mais, que o outro cada vez mais distante. A gente não tem compaixão de ninguém. A gente escuta tanta história horrorosa, tanta história triste, mas a gente perde o sentimento de compaixão, o sentimento de misericórdia. Não é? O que é a misericórdia? Para a gente lembrar. A misericórdia, Deus fez isso conosco. Nós merecíamos o castigo, certo? E Ele reteve, ou seja, Ele não castigou. É você não dar aquilo que o outro merece, no sentido negativo. Porque o inverso é graça. É o favor de Deus que você não merece. A misericórdia é Deus não dar o que você merece. Então, nos relacionamentos com as pessoas, a gente precisa ser misericordiosos. A questão dos julgamentos precipitados, as condenações imediatas. Tente
olhar o lado das pessoas, entender por que agiram daquele jeito, por que fazem assim. Isso é manifestar aquilo que Cristo é. Cristo é cheio de misericórdia. Bondade é aquela pessoa que busca o bem do seu próximo. Ele entende que o bem do outro é tão caro como o dele. Jesus contou uma história, inventou uma história que ilustra muito bem o bom samaritano. Independente da religião da pessoa, independente do status da pessoa, o bom samaritano para à beira da estrada, o homem está machucado, ferido, carrega o homem, leva-o até uma hospedaria, faz os primeiros socorros, paga a conta e ainda diz para o homem: olha, se passar do limite aí na volta, eu pago a despesa. Bondade para com os outros. A maldade já está quase esperada. Alguém te xingar no trânsito, alguém ficar bravo com você, é quase esperado. Mas quando você vê gentileza, você surpreende. Não é? Às vezes você quer estar na faixa errada, você quer passar para outra, e você liga o pisca, e aí o cearense acelera para você não ir. Ele acha que você está competindo com quem? Aí quando alguém para você, você leva um susto. Olha aí, bondade, gentileza. É uma coisa bem elementar. Tem muito mais gente querendo puxar o seu tapete do que fazer bondade para você. Mas fazer bondade é se identificar com Jesus Cristo. Humildade. Paulo diz aí para você revestir de humildade também. É não ter um autoconceito de si mesmo. Não é olhar além daquilo que você é, conforme Romanos 12:3. A pessoa humilde, ela reconhece os outros e os próprios erros. Ela honra os outros. Ela busca o bem dos outros, conforme Filipenses capítulo 2. Ela considera os outros superiores a si mesma. Ela não rebaixa as pessoas, porque ela quer enxergar as pessoas abaixo dela. O humilde sabe de quem ele é em Cristo e sabe do valor das pessoas. Ele não está competindo com ninguém, ele não está medindo força com ninguém. Paulo diz mansidão, como foi mencionado hoje na escola dominical. Mansidão não é fraqueza, mas é o poder sob controle. Há quem diga que essa palavra foi usada por um tempo para aqueles que amansavam cavalos, do grego antigo, me parece. Então, se você conhece um cavalo chucro, selvagem, é um bicho com muita força. Mas quando ele se torna domado, uma criança consegue lidar com o cavalo. Aliás, e tem sido muito terapêutico, né? O uso do animal, um bicho forte daquele. Forte sob controle. Uma pessoa mansa, ela tem a força, mas ela sujeita a força dela abaixo da força do Senhor. Ela se coloca abaixo da autoridade de Cristo. E ela consegue administrar, controlar. Né? Ela consegue desenvolver o domínio próprio. E ela aprende a ceder os seus próprios direitos. Ela está pronta para sofrer danos, ao invés de causar danos às pessoas. Isso é qualidade de Cristo. Longanimidade. Aquele que jamais perde a paciência com o próximo. Insultos e maus tratos jamais o empurram para a amargura. Suporta as ofensas sem retaliar. É longânimo. Ele é paciente, não é? No convívio com as pessoas. Ele é paciente com os que aprendem devagar, com os que amadurecem devagar. Ele é paciente com os que erram, tentando acertar.
é longânimo. Suportai-vos uns aos outros. E aqui não é aquela expressão, não suporto fulano. E agora a Bíblia quer que você suporta. É uma crueldade. Não, não é isso. Mas no sentido de você servir de suporte para o outro. Você se colocar como um meio de sustentar, de apoiar a outra pessoa. Isso porque tem em mente que nós precisamos uns dos outros. Somos membros do mesmo corpo. Outra virtude, perdão. Não basta apenas não retaliar, é preciso perdoar. E a razão pela qual devemos perdoar é muito simples. Nós fomos perdoados. E é isso que o versículo 13 diz, né? Perdoai-vos mutuamente. E aí na sequência, assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai. Não tem nem uma pequena possibilidade para você não perdoar. Não existe isso. Quando você escuta alguém dizendo, eu não te perdoo, isso pode estar revelando problemas muito mais graves em relação à fé. Agora, você não precisa gostar de perdoar. Como a gente viu na conferência com o pastor Genuan, numa das palestras dele, perdoar é uma questão de obediência. Não é questão de sentimento. Eu não estou sentindo vontade. Se você esperar mudar seu sentimento para perdoar, talvez você nunca irá perdoar. É imediato. E o perdão tem dois focos aqui. Tem um aspecto vertical, que é você e Deus, e tem um aspecto horizontal, você e o ofensor. Lucas diz que se a pessoa se arrepender e pedir perdão, você perdoa para ele. Mas antes, você já resolveu isso diante de Deus. Você já perdoou no seu coração, porque é um ato de obediência. Uma vez eu fui chamado por uma senhora que estava muito triste, um processo de depressão, e a causa era uma só. Ela tinha reconhecido que tinha feito muito mal para o marido. Problema, ele tinha morrido já. Então ela não tinha como resolver com ele. Mas a senhora precisa pedir perdão para Deus, a senhora está convencida e segue em frente. Mas não sei o que. Não, você tem que seguir em frente. Mas eu não esqueço. Não significa. Alguém diz assim, perdoar é esquecer. Parece bonito, né? Mas não é verdade. Você só vai esquecer quando você desenvolver o Alzheimer. Chegar aí. Ou demência. Aí você vai esquecer. Mas enquanto você tiver saúde, você não vai esquecer. A questão é o seguinte, você não cobra mais. É diferente, certo? Porque se o perdão tem a ideia de uma dívida que foi cancelada, então quando você perdoa alguém, você não me deve mais nada. Então você não vai colocar aquele assunto de novo para cobrar, porque já foi pago, já está resolvido. E o modelo é assim como Deus nos perdoou em Cristo. Perdão completo e recíproco. E aí Paulo diz, nessa lista de coisas para revestir, ele diz no versículo 14, acima de tudo isso, no topo, esteja o amor, que é o vínculo, o elo unificador perfeito do relacionamento cristão. Amor, a motivação maior. 1 Coríntios 13, Paulo coloca como sendo o caminho mais excelente. As outras atitudes, ou virtudes que nós mencionamos, elas podem existir sem amor. Mas o amor não pode existir sem as outras virtudes, sem essas virtudes mencionadas aqui. É o amor que coloca todas elas juntas. É o amor que é esse vínculo que reúne tudo de uma maneira especial.
O amor é o lubrificante que permite que as outras virtudes funcionem suavemente nessa engrenagem dos relacionamentos. Sem amor, não. É a motivação das coisas. Por que você faz o que você faz? Tudo que você faz por amor. Às vezes é amor a si mesmo. Às vezes você quer vingar. Por amor, porque você está sendo motivado por um amor pessoal. Mas a Bíblia diz que você deve fazer motivado pelo amor ao Senhor. E essas virtudes, elas se encaixam naquilo que Cristo é. É você estar se revestindo de Jesus. Cristo é tudo isso aqui que Paulo fala. Todas essas virtudes, elas se completam ou podem ser vistas na pessoa de Jesus. E se nós afirmamos que somos seguidores de Cristo, precisamos revestir dessas virtudes. Essas virtudes estão contrapondo aquilo que foi dito no versículo 8. Agora, pois, despojai-vos igualmente de tudo isso: ira, indignação, maldade, maledicência, linguagem obscena do vosso falar. Não mintais uns aos outros, uma vez que vos despistes do velho homem com os seus feitos, e vos revestistes do novo homem que se refaz para o pleno conhecimento segundo a imagem daquele que o criou, no qual não pode haver grego nem judeu, circuncisão nem incircuncisão, bárbaro, cita, escravo, livre, porém Cristo é tudo em todos. Há alguma dessas fraquezas que você está lutando? Há algo na sua vida que você precisa despojar? Há algo que Deus quer que você tire da sua vida e quer que você substitua, revista por essas virtudes? Lembre-se, não adianta você só despojar. Você precisa revestir. Não adianta você tentar revestir sem despojar. Isso é feito ao mesmo tempo. Que o Senhor nos ajude, um espírito quebrantado, humilde, a demonstrar essas virtudes, a buscar essas virtudes, a revestir dessas virtudes. E ao fazer isso, foque naquilo que o Senhor quer que você faça. No versículo 14, aliás, no versículo 15, Paulo diz, olha, ele sai daquela sequência de listas que devemos revestir, e ele diz, olha, seja a paz de Cristo o árbitro em vosso coração, a qual também foste chamados em um só corpo. Paz de Cristo. Paulo muda a ênfase que ele vinha dando do caráter para a conduta. Como pode um crente em Jesus Cristo saber que está fazendo a vontade de Deus? Geralmente é quando ele experimenta paz no seu coração. Agora, a paz, que não é a paz de Cristo, você pode criar. Não se trata de um sentimento, mas de uma convicção. Por quê? Porque o sentimento é enganoso. Um exemplo. Moisés foi ter um tempo com Deus no monte, e ele ia trazer, de fato trouxe, 2 tábuas. Josué, que estava sendo treinado, foi junto. E na volta, ele diz assim, Josué diz, olha, escuto alarido de festa no arraial. E aí Moisés, experiente, diz, e não é coisa boa. Quando eles chegam lá, a festa estava comendo. O sentimento era bom? Bom, festa é sempre bom, né? Diz que o brasileiro gosta de festa. E o que eles estavam fazendo? Arão disse, não, o pessoal demorou. Eu não sei como é que vou resolver isso aqui. Conhecia já a adoração
a animais, especialmente touro, boi zebu. Aí pegou o ouro de todo mundo lá e fez uma escultura. Ele vai mentir para Moisés. Diz: Moisés, eu não sei o que aconteceu. Eu peguei e joguei lá no fogo, aí saiu isso aí, ó. Né? Ora, você pode jogar todo o ouro que você tiver da vizinhança todinha no fogo, que não vai sair um bezerro bonitinho, prontinho. Né? O sentimento era bom, mas o motivo era ruim. Então, as pessoas dizem assim: eu estou em paz. Não é disso que Paulo está falando aqui. E você pode estar em paz por ter prejudicado alguém e ter levado vantagem. E você pode ficar contente com isso. Eu levei vantagem. Pode ser uma atitude egoísta. Mas a paz é a convicção de que você está em Cristo e os seus atos são coerentes com as Escrituras. Não tem absolutamente uma incoerência aí. Porque quando a gente está desobedecendo a Deus, a gente não é tão insensível assim que a gente não sabe. A gente pode até fingir de ignorante, mas não é. Você acha quando Jonas estava indo para Tarsis e não indo para Nínive? Ele não ficou surpreso em nenhum momento. Ele sabia o que ele estava fazendo. Ele sabia que estava desobedecendo. Ele estava consciente ali. Ele desobedeceu deliberadamente. Agora, será que ele estava em paz? O que ele estava fazendo mesmo? Quando o pessoal estava lá lutando com as ondas lá? O que ele estava fazendo? Lembra da história? Estava dormindo, meu amigo. O circo pegando fogo e o palhaço dormindo. Ele estava em paz. Essa não é a paz de Cristo que Paulo está falando, que deve ser o árbitro no seu coração. Jonas tinha uma falsa paz. Agora, quando nós temos a paz de Cristo, temos também paz uns com os outros, visto que nós fomos chamados em um só corpo. Não podemos dizer que temos a paz de Cristo no nosso coração e estarmos ao mesmo tempo em guerra com os outros irmãos. Isso não pode existir nessa paz. E na sequência, Paulo diz: e sede agradecidos. Você percebe que essa questão da gratidão, ela aparece com frequência nas Escrituras? A gratidão é uma virtude poderosa na vida do cristão. Além de ser uma maneira de obedecer a Deus, ela tem um poder gigante de transformar a nossa mente. Pessoas que murmuram com frequência, que são rápidos para fazerem queixas, são transformadas quando aprendem a serem gratas. E às vezes a gente vai tocando a vida de qualquer forma e a gente esquece de olhar para isso. Eu aprendi e aprendo a fazer isso quando eu escrevo. Senão, não funciona muito. Quais são algumas coisas pelas quais eu posso ser grato hoje? Eu vou. Eu acho muitas coisas. É muito diferente. Mesmo num dia que aparentemente as coisas estão dando errado. Mesmo num dia que eu estou enfrentando lutas e problemas que eu não gostaria de ter. Mesmo num dia que eu não estou tendo muitas respostas para as coisas que eu estou querendo resolver. Você começa a listar. Faça uma lista. E aquele momento vai se transformar num momento de louvor a Deus. Vai se transformar num momento de grande crescimento. E cura para a sua alma. E cura para a alma. Filipenses, Paulo começa com gratidão, Paulo termina com gratidão. Paulo fala do contentamento, fala da alegria o tempo todo. Mas como? Estava preso. Já pensou? A gratidão desarma a ansiedade e a depressão. Vou dizer de novo. A gratidão desarma a depressão e a ansiedade. Cultive o hábito de enfrentar ansiedade e depressão
por meio do louvor a Deus, da gratidão a Deus. Pessoas gratas experimentam contentamento. Pessoas gratas reconhecem que Deus está no controle de todas as coisas. Elas não têm necessidade de controlar nada e nem ninguém, porque Deus está no controle. Por isso Paulo diz, sede agradecidos. Paulo fala do fundamento maior, do fundamento na verdade. Verso 16. Habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Aqui, a igreja de Colossos, como nós já vimos anteriormente, ela estava sendo atacada por vários ensinos falsos. Gnosticismo, legalismo, misticismo, ascetismo, todo esse tipo de coisa estava acontecendo ali. E aí Paulo diz, ei, habite ricamente e não pobremente. Habite ricamente em vós a palavra de Cristo. A ideia aqui é que cada crente viva uma vida sempre cheia da palavra. Então, quando a palavra de Cristo habita em nós, é o mesmo que Paulo disse em Efésios anteriormente. Cristo habitando em vós. Habitar significa sentir-se à vontade em casa. É como aquela pessoa que está tão à vontade que tem as chaves na casa. E a palavra deve habitar em nós, ricamente. Isso é importante numa época que o analfabetismo bíblico nunca foi tão grande. O Brasil ainda tem analfabeto, num pequeno. Eu lembro quando era criança, na comunidade que eu morava, tinha um curso lá chamado Mobral, Movimento Brasileiro de Alfabetização, para diminuir, né, o número. A gente tinha que fazer um negócio desse na Bíblia, porque o analfabetismo bíblico é uma coisa exagerada. Às vezes as pessoas botam alguns recortes de gente pregando, ensinando, mas tem erros muito grosseiros, dá até vergonha para a gente ouvir. Gente que não sabe absolutamente nada de Bíblia. Gente que ignorante com as Escrituras. E aí, isso precisa ser mudado. E como é que isso é mudado? A palavra de Deus habitando ricamente nos vossos corações. E como é que a gente faz isso? Escrevendo aos Tessalonicenses, Paulo agradece porque eles ouviram com os ouvidos e acolheram a palavra com o coração. Ouvir atentamente e acolher no coração. Habitar ricamente no seu coração é você dar acolhida à palavra de Deus. O salmista diz isso de maneira diferente. Escondi a tua palavra no meu coração. É você internalizar a verdade de Deus. E sabe quando os crentes fazem isso? Acontece um movimento dentro da igreja impressionante. Acontece ensino e aconselhamento. Olha aí, ó. Habite ricamente em vós a palavra de Cristo, instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda a sabedoria. Aí os irmãos vão ensinar uns aos outros, vão aconselhar uns aos outros, se torna um movimento terapêutico, no bom sentido aqui, dentro da congregação. É como dizia um amigo meu que sonhava com a igreja que a Bíblia saía pelos poros. Um povo que amava as Escrituras, que conhecia as Escrituras e compartilhava. As pessoas podendo se aconselhar, encorajar uns aos outros, diante da sabedoria de Deus. Mas não só isso, o nosso louvor e também seria afetado. Louvando a Deus com salmos e hinos, cantos espirituais, com gratidão em vosso coração. Há uma relação aqui entre Bíblia e cânticos na igreja. A pobreza da Escritura na igreja
reflete as músicas vazias de conteúdo bíblico. A maioria é escrita por analfabetos bíblicos. Às vezes tem até um bom ouvido, faz uma melodia bonita, mas pobre de conteúdo. Analfabetos ensinando heresias, doutrinas erradas, por meio da música. Quando a igreja está cheia da palavra de Deus, ela também se torna cheia de gratidão, em vez de murmurações, queixas, como diz o apóstolo Paulo aqui. E ele conclui dizendo: tudo o que fizerdes, seja em palavra e em ação, fazei em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. 3 vezes a palavra gratidão aqui aparece a ideia, né? 3 vezes, mostrando a ênfase aqui. Então, toda a ação no mundo e toda palavra falada deve ter como motivação a glória de Cristo. Paulo, escrevendo aos Coríntios, ele diz: quer você coma, você beba ou faça outra coisa qualquer, fazei tudo para a glória de Deus. Em nome de quer dizer com o endosso e o interesse em particular do indivíduo nomeado, no caso, Jesus Cristo aqui. Significa que há uma identificação. Lembra lá no começo, quando Paulo fala santos, pertence a Cristo? Agora, essa identificação, ela aparece. Significa que há por trás uma autoridade, Jesus Cristo. Então nós devemos falar e fazer tudo pela autoridade do seu nome e para a glória dele. Qualquer palavra minha e sua, qualquer ação, não pode ser feita em nome de Cristo e para a glória de Deus, se não for genuína a motivação. Agora, quando nós entendemos que pertencemos a Cristo e agimos debaixo da autoridade de Cristo, tudo que nós falamos, tudo que nós fazemos, tem essa autoridade, porque visa a glória do Senhor Jesus. Deus quer transformar a nossa vida. Deus quer nos levar para um nível de vivência acima do que normalmente nós encontramos, descrito nos versículos 8 em diante. Ira, todo aquele tipo de coisa que a gente conhece muito bem. Deus quer que você se despida disso e se revista dessas novas coisas. Se despoje, melhor dizendo. Quer que você tire. Concluindo, mais uma vez, você está ciente do que Deus quer que você tire da sua vida? Você está pronto para enfrentar isso? Ou você acha, não, é assim mesmo, eu não vou dar bola para isso não? Será que nós não estamos sendo complacentes demais diante das vezes que o Senhor nos chama a atenção para enfrentar certos vícios, certas práticas negativas? Será porque a gente não está aplicando o método certo? A gente tem perdido essa batalha? Talvez você tenha tentado simplesmente parar de fazer aquilo, de agir daquele jeito. Mas você precisa revestir e focar no revestimento. Às vezes você tem tentado fazer a coisa certa sem tirar a coisa errada. Também não tem dado. Faça, busque o Senhor, procure agradá-lo em todas as coisas, almejando essa transformação. Você foi escolhido por Deus. Você pertence a Deus. Você é amado por Deus. Deus ama e tem interesse na sua vida. Ele quer transformar você. Paulo, escrevendo aos Filipenses, diz: olha, desenvolvei a vossa salvação. Mas em seguida ele diz que é Deus que opera, tanto querer como realizar. O fato de você desejar ser transformado à semelhança de Jesus é obra de Deus na sua vida. E Deus te capacita, olhando para aquilo que precisa ser
despojado e para aquilo que precisa ser revestido. Que Deus te dê uma semana abençoada, firme no propósito de agradar a Deus em todas as áreas.